instintivo. E este medo leva a desenvolver, precaver a nossa vida. E quando Paulo escreve: operai a vossa salvação com temor, a palavra temor quer dizer medo, mas não aquele medo destrutivo em que alguém paralisa-se de medo diante de Deus. A própria Bíblia diz no Salmo 2,11: servi ao Senhor com alegria e alegrai-vos nele com temor. Observe, alegrai-vos nele com temor. Como é que alguém vai paralisar de medo se alegrando? Seria contraditório. Logo, o temor aqui é uma referência a algo construtivo. É uma visão de nós mesmos. Olhar para quem somos diante de um Deus infinito, diante de um Deus grande, diante de um Deus, aleluia, poderoso em poder e obras. Então, quando Paulo diz: operai com temor e tremor a vossa salvação, não é falando daquele medo paralisante, mas de uma reflexão, a olharmos para este Deus tão grande e percebermos
sua justa retribuição. Que ele vai condenar o pecado. Salmo 119, versículo 120 diz assim: o meu corpo se arrepiou e eu temi de ti. E observe, temi dos teus juízos. Olha o que o salmista está dizendo. Eu temi de ti, temi dos teus juízos. Aqui o salmista está falando de um pavor, de algo que vai acontecer em algum momento, mas vamos ser julgados por ele. E o salmista diz: eu temi os teus juízos. Temor está ligado a um pavor, um sentimento reverente, atento, em reconhecimento em quem Deus realmente é. Deus não é o nosso amiguinho da escola. Deus não é o nosso companheirinho do dia a dia, não. Nós devemos olhar para Ele como Deus. Nós devemos olhar para Ele como Ele realmente é. E o que é que a Bíblia diz que Ele é? Aqui eu vou entrar um pouco na palavra temor. Temor. Observe o que a Bíblia diz lá em Êxodo 19, versículo 16. Deus desce no Monte Sinai. A Bíblia diz que Deus falava com voz de trovão. E olha o que a Bíblia diz, Êxodo 19, 16. E o povo estremeceu ao ouvir a voz de Deus. Eles ficaram com medo, irmão. E no capítulo 20, versículo 19, o medo foi tanto sobre o povo de Israel que eles disseram: Moisés, fala tu conosco e não fale Deus para que não morramos. Veja o conceito que ali se criou na mente dos judeus ao verem a manifestação da glória de Deus no Monte Sinai, ao ponto do monte fumegar. Estremeceram. Eu vou repetir para nós não se perder no que eu estou falando. Temor não é ter medo de Deus, mas sim reverência, um sentimento que pega em nossa alma, reconhecendo quem somos diante de um Deus infinito, nada. Ou seja, somos nada diante de um Deus infinito. Se Ele é grandioso em poder, então devemos olhar para Ele como Ele é. E o único sentimento que sobrará em nós é humildade, reverência, temor, amor a Ele. Então veja, temor a Deus dentro da Bíblia, este mandamento, ele vai ter vários aspectos, várias manifestações. E o salmista diz, por exemplo, que está ligado a saber quem Deus é. Temor está ligado a saber quem Deus é. Lá em Provérbios 2, versículo 3, ele diz: se clamares por inteligência e buscares a sabedoria. Aí ele diz: se buscares, versículo 4, se buscares como versículo 5, Provérbios 2, 5. Olha o que Salomão diz: então entenderás o temor do Senhor e se encherás do conhecimento de Deus. E sabe o que é sabedoria? Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para entendermos o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. Saber quem Deus é. E o que é que a Bíblia diz que Deus é? Primeiro ponto, Salmo 33, versículo 8, 9, está escrito: toda a terra tema ao Senhor, porque Ele
santo. Deus é santo. Apocalipse 15, versículo 4. Está escrito: quem te não temerá o Senhor? Quem subsistirá a tua ira? Porque só tu és santo. Veja, o temor ligado ao reconhecimento de quem Ele é. Quem é que não vai temer a Ele? Porque só tu és santo. O temor de Deus está ligado em reconhecer que Deus é. Deus é Criador. Deus é santo. Aleluia. Glória. O temor do Senhor está ligado ao perdão. Perdão. O Salmo 130, versículo 4. Diz: ao perdão, Senhor, para que tu sejas temido. O salmista está querendo dizer com isso que quem teme a Deus busca o perdão dele, a reconciliação com ele, para fazer a vontade dele, para viver para ele, para se voltar verdadeiramente para a presença dele. É por isso, irmão, que não dá outra. Quem teme a Deus é salvo. Quem teme a Deus, ele está no caminho da salvação. Está no Salmo 85, versículo 9. Perto está a salvação daqueles que te temem. Quem teme a Deus, quem vive atento para quem Ele é, em reconhecimento de quem Ele é. Quando José olhou para a mulher de Potifar, ele olha para cima, ele olha para o alto, e ele reconhece que havia alguém lá em cima que vê todas as coisas, e ele falou: aleluia. Hebreus 4:13 está escrito: todas as coisas estão descobertas e nuas diante dos olhos daquele de quem havemos de prestar conta. Ele vê tudo. Ele vê tudo. Temor. Irmão Adilson, o que é temor? Reconhecer quem Deus é. O que é temor? Buscar reconciliação com Ele. O que é temor? Observe, irmão, é confiar em Deus. Não estou tirando da minha cabeça, está escrito, Salmo 115, versículo 11. A Bíblia diz: confiai no Senhor os que temem o seu nome. Eu vou repetir: confiai no Senhor os que temem o seu nome. Se está faltando fé, é falta de temor. Nós temos que buscar temor de Deus. Aleluia. Viver diante dele com reverência. Será que não é esta a razão que está se perdendo o senso do sagrado? Alguém sobe do púlpito e não está nem aí com as coisas de Deus. Alguém assume os púlpitos e não está nem aí com Deus que o salvou. Não está nem aí com o nome dele. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa aqui esta noite. É profético. Vai ter comissão no ouvido da sã doutrina, mas vai haver o remanescente que irá perseverar no caminho da justiça até o fim. Temor.
Se não há temor de Deus, nós não participamos da misericórdia salvífica de Deus, porque tem duas atuações da misericórdia de Deus na Bíblia. Eu vou repetir: a misericórdia de Deus na Bíblia atua de duas maneiras. Não é só de uma, não. A primeira maneira que a misericórdia de Deus atua na Bíblia, ela não é aprofundando o ser humano. Está em Mateus 5,45. Para que seja semelhante a teu Pai Celeste, que faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Esta misericórdia não aprova o homem. Por isso que ela é sobre justos e injustos. Mas há uma atuação da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, que é em tom de aprovação na Bíblia. É por isso que o temor está ligado à misericórdia. No Salmo 103, versículo 11, diz: assim como o céu é mais alto do que a terra, assim é a tua misericórdia, observe, sobre aqueles que o temem. Aleluia. Lucas capítulo 1, versículo 50, está escrito: tu faz misericórdia de geração em geração a milhares que o temem. Então veja, o temor de Deus ligado à misericórdia, e na Bíblia a misericórdia de Deus também atua sobre o homem arrependido em tom de aprovação. Romanos 11, 22 está escrito: considerai a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade. Todavia, observe, se permaneceres na bondade, outra sorte, também tu serás cortado. Isso não é interpretação, mas não está escrito. Eu vou repetir a parte final. Todavia, se permaneceres na bondade, outra sorte, também tu serás cortado. Salmo 18, versículo 25 ao 27. Veja a atuação da misericórdia sobre aqueles que ele aprova. Ele vai dizer ao salmista: para com o bruto é bom, para com o bruto é bom, mas para com o perverso tu te mostras indomável. Então veja, meus irmãos, a Bíblia mostrando a misericórdia de Deus atuando de outra maneira. E é para esses que Deus vai fazer a bondade final. É por isso que está escrito em Lamentações 3, versículo 25. Observe, ali ele vai afirmar a bondade de Deus e mostrar sobre quem ela recai. Bom é o Senhor. Agora observe, para a alma que eu busco, para aquele que confia nele. Veja, aqui Jeremias mostrando, em certo sentido, para quem Deus é bom. Bom é o Senhor. Deus não é ruim, não. Ele é bom. Se não fosse a bondade dele, nós não estaríamos aqui. Está escrito em Romanos 5,8: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então não merecemos. Mas o que eu estou dizendo é que esta bondade que aqui eu me refiro, ela recai sobre um público específico. É por isso que segundo Pedro 2, versículo 1 e 3, aí ele vai dizer: despojai-vos da maledicência, despojai-vos da inveja, despojai-vos da hipocrisia. E aí ele conclui: buscai o leite racional para que vá crescendo. Versículo 3:
que Tiago vai escrever no capítulo 2, versículo 13 da sua epístola: o juízo de Deus será sem misericórdia sobre aqueles que não tiveram misericórdia, mas a misericórdia pairará no juízo. Isto quer dizer que nós não podemos brincar com a bondade deste Deus. Foi aí que Israel brincou. Israel brincou com essa bondade, irmão. O tempo já está esgotando. Eu poderia aqui entrar e mostrar vários textos de Israel brincando com esta bondade e se gloriando de que Deus era bom e por isso eles não se arrependiam. Era aquele que dizia: Deus é amor, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, mas nunca tinha mudança de vida, transformação para o poder de Deus. Não estava ouvindo para a voz do Espírito Santo. Aleluia! Eu vou citar um texto aqui. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito. E isso não pode ser anulado. Quem está em Cristo, é uma afirmação. Quem está em Cristo, nova criatura é. Eu vou repetir. Quem está em Cristo. E o que é estar em Cristo, irmão Adilson? É estar em comunhão com Ele, é se voltar para Ele, é viver para Ele, é andar na direção, guiado e pela vontade dEle. Aí a Bíblia afirma: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Nova criatura é, não há exceção, meus irmãos. Quem está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. Malaquias 3,18 tem diferença do justo e do injusto. Tem. Aleluia. Quem está em Cristo é diferente. Aleluia. É um lugar da simplicidade. Deve parar no nosso coração. Deve ser um marco da nossa vida espiritual. Um dia eu vi, ele falou para mim, tem